Olá, bem-vindos a mais um Birras de Mãe. Hoje temos aqui Ana Stilwell, que sou eu, Isabel Stilwell, que continua a ser a minha mãe, e aqui em silêncio, em modo silencioso, a minha filha Marta Moser. Olá, Marta. Ela disse olá a todos. É isso, nós começamos a trazê-los de pequeninos aqui para o estúdio, experiência. Já são 3 gerações. Exatamente. Porque a Marta escreveu um livro comigo e, portanto, já está mais do que lançada no mundo da escrita. Passa a publicidade, o livro chama-se... Como é que se chama o livro? Ela não tem microfone, tem que ser a avó a falar. A girafa que tinha medo das alturas e pronto. Pronto, então é isso, podem ver se quiserem. Então, mãe, vamos falar de quê hoje? Vamos falar de chorarmos de menos. Ok. Pronto, eu não devia fazer isto, mas eu vou fazer publicidade a um podcast que é da BBC, da Rádio sim, nós 4. gostamos de fazer publicidade aos nossos... E é extraordinário. Chama-se Child, criança. São pequeninos, têm 25 minutos e contam a história. A primeira série foi sobre o bebê e a formação do feto, o parto, etc, etc, até ao bolo do primeiro ano. E depois esta segunda série é as crianças dos 2 aos 5. É extraordinário, são episódios pequenos, eu vejo-os no Spotify e encontros e consigo ouvi-los. É de ver ou de ouvir? Ouvir. Eu só gosto de ouvir, não gosto de ver. E então, ela é espetacular, chama-se, não sei pronunciar o nome, mas é extraordinário. E entrevista pessoas aqui, mas entrevistas curtas, e ela própria fala da experiência dela, vale muito a pena procurar. E eu fiquei parado num sobre a tristeza, sobre o sadness. E ela, a certa altura, entrevista um perito em lágrimas. Em onde e quando é que choramos, um senhor chamado, que eu não sei pronunciar, saberias melhor do que eu, Ad Vinger Hulst, da Universidade de Tilburg, na Holanda. E então o que é que ele fez? Ele tem gasto a vida a provar que Darwin estava errado no que concerne às lágrimas. Porque o Darwin estudou o choro dos bebés e das espécies e concluiu que o choro era muito importante em termos de evolução, porque obviamente atraía a atenção, chamava, tudo o que sabe. Exato. Mas disse que as lágrimas não serviam a nenhum propósito. Aliás, tanto quando saibam, as lágrimas são específicas dos seres humanos e não há nas outras espécies. Certo. E este senhor dedicou-se a provar que ele estava errado. Entrevistou 5.000 pessoas em 37 países, fez milhares de experiências e consegue hoje desmenti-lo e garantir que as lágrimas têm um papel enorme nas nossas relações, são uma cola social que nos une aos outros. Sabias que os bebés só deitam lágrimas a partir de um mês de vida? É verdade. Tens memória eu tenho memória fortíssima do momento em que olhei para o Francisco, para o meu primeiro filho, e vi uma lágrima. Sim. E como isso mudou completamente a minha reação. Sim, estou com uma memória também horrível, que é quando as pessoas veem isso e dizem, olha, uma lágrima de crocodilo. Sabe? Muitas vezes quando um bebê está a chorar e sai uma lágrima, olha, uma lágrima de crocodilo. Eu nunca senti assim. Pois, eu também não senti, mas já ouvi esse Não, eu senti exatamente a diferença, e eu acho que ao longo do tempo, como mãe e mesmo como avó, sinto que não me perturba assim muito uma birra, gritaria, esberrar, etc, etc. E tenho marcado assim a ferro e fogo acordar uma vez à meia da noite e ver o teu irmão, que tinha 5 anos na altura, a chorar baixinho na casa de banho. Sim. E porque ia mudar, os outros meninos iam passar de ano e ele não ia porque era mais novo do que o grupo dele. E eu era capaz de fazer tudo para parar aquelas lágrimas silenciosas. Por isso eu não sei onde é que o Darwin andava com a cabeça, porque acho que não é preciso estudar muito para perceber o efeito que as lágrimas têm. Este senhor dizia com graça que é a única secreção humana que não causa repulsa e aversão.
Verdade. que era uma coisa engraçada. Quer dizer, alguns homens causam. As mulheres começam a chorar. Não. Sim, mas mais por aflição, por mais aflição do que não, de repulsa. E agora eu ia-te perguntar uma coisa. Sabes a que horas é que as pessoas choram mais? À noite, diria, por intuição. Diz lá um coisa horário. Eu adoro fazer estas perguntas. Diria naquela hora que nós chamamos a hora das bruxas. Pronto, o senhor descobriu 7, que nós choramos mais entre as 6 e as 10 da noite. Não tive mal. Exatamente, Ganhei. tivestes muito bem. E que aguentamos durante o dia para chorar à noite e choramos perto ou do nosso marido, ou a nossa cara metade, ou da nossa mulher, pais, que é menos, ou a nossa mãe. E eu achei, lá no podcast, a autora chama a atenção para isso e disse que ressoa exatamente com a experiência dela, que é ter, estávamos aqui a falar de crianças entre os 2 e os 5, que estão muito bem no jardim de infância ou na escola, e os pais vão lá e eles estão a brincar, etc. Mas depois quando chegam a casa, de repente desatam numa choradeira e parece estúpido. Parece que estão a fazer fita só para nós, ou manipulação. Mas é a tal o poder descarregar. E agora o senhor disse mais uma coisa que eu acho que nós sabemos todos, que o motivo do choro, seja nas crianças, seja nos adultos, é o sentimento de impotência. Portanto, a raiva com a impotência. Quando as palavras não chegam... Pode injustiça, não fala, porque há muita, não é? Mas a injustiça é com a impotência de pôr a justiça, não é? Portanto, e ao contrário do que se pensa, a maior parte destas lágrimas são de raiva, de impotência. Tipo, eu não posso fazer nada e estou a ser injustiçada, ou eu não tenho palavras para dizer, ou estou presa. Sim, é uma forma de sair isso. Mas posso-te continuar a contar coisas? Estou a gostar muito. É que eu achei isto tão engraçado. As lágrimas são segregadas pelas glândulas lacrimais, isso nós sabíamos, mas são destiladas diretamente do sangue. Não é lindo? E são frescas. Não há reservatório de lágrimas. Não há reservatório de lágrimas, exato, tem que ser criadas. E, portanto, são criadas ao momento. Eu acho isto tão bonito, porque há bocadinho estávamos a dizer que a pessoa se guarda para chorar num sítio seguro. Mas isso quase que parece que a pessoa poderia ter chorado, mas não conseguia. Mas não, há uma série de processos fisiológicos e de condições que são necessárias, mas aquelas lágrimas que são transparentes mesmo, mas vêm do sangue. E é engraçado que há uma expressão portuguesa que diz lágrimas de sangue. Pois é. Muito antiga. Sim, que engraçado. Há de ser, essas lágrimas são criadas novo, mas já devem vir carregadas com coisas, não é? Elas vêm carregadas com cortisol, a hormona do stress, porque ele está no sangue muito alto. Ele está no sangue, portanto ele é uma maneira Isto é uma maneira fisiológica de drenar o cortisol e ao mesmo tempo também tem hormonas analgésicas. Portanto, a pessoa sente-se mesmo melhor se chorar, depois de chorar. Por isso é que eu dizia, vamos chorar mais. Exatamente. Mas acho que isto deixa-me ainda só dizer-te, porque eu acho isto tudo, é tudo plágio do Child, mas é tão interessante. Mas por acaso este não é do Child, mas depois fui ver. O Leonardo da Vinci achava que era o coração que derretia quando estava magoado e que havia um tubo que ligava do coração aos olhos. E então, quando o coração derretia, o líquido saía. Mas um outro senhor a seguir achava que o cérebro era uma esponja. E nesse sentido inchava. E depois quando ficava cheia começava a pingar. Como as nuvens. Era como as nuvens. E portanto, as lágrimas emocionais eles dividem entre as lágrimas basais, que são se o olho se irritar, tu chorares, e as lágrimas emocionais têm muito mais substâncias que as lágrimas basais não têm. E com isto tudo, eu que sempre chorei no emprego e tive tanta vergonha de chorar no emprego e aquela coisa que a pessoa sente exatamente por isto, porque as lágrimas são feitas para
manipular o outro, sim, ou seja, para criar colar empatia, e criar empatia, mas no bom sentido. Mas nós, mulheres, fomos convencidas, e desde o Fernão Lopes até às crónicas, que isto era uma manipulação. Que isto era, as mulheres choram mais de propósito para conseguir que os homens se comovam, para fazer qualquer coisa. Então isto tem feito com que as pessoas chorem em segredo. Sim. E riam em público. E riam em público, exatamente. Eu acho que isto é mesmo importante, porque por várias razões. Primeiro porque claramente é um processo fisiológico que tem o seu espaço e o seu tempo, e que, se for travado, há de ter consequências. Ou seja, se a pessoa fica com aqueles níveis de cortisol no sangue e se mantém isso durante muito tempo, vai obviamente afetar outras partes do corpo e outras formas de reagirmos ao stress e à tristeza. E a outra coisa é que muitas vezes, e isso aconteceu muito com os meus filhos, que muitas vezes choram sempre a essa hora, e durante muito tempo, e eu acho que isso eu gostava de ter sabido isto antes, porque acho que seria útil, é muito tentador dar muitas etiquetas àquilo que está a passar ali, e há essas lágrimas. Ou seja, a pessoa vai, a nossa cabeça, e a ansiedade, principalmente pessoas que sejam mais ansiosas, criam várias histórias para o mal-estar que sentem, e perceber com calma e racionalidade, um pai ter a certeza que aquelas lágrimas servem um propósito, que devem ser choradas, que não são para ser caladas, mas que não têm mal e que não vão trazer nenhuma tragédia nem alimentar mais nada, que precisam de sair naquele momento e que está tudo bem, e que são uma descarga do dia. E levar isso com segurança e calma, em vez de entrar em pânico e sentir aquilo como, meu Deus, o que é que se passa na escola, o que é que se passa com isto, e pôr tudo em causa e pôr as etiquetas todas, e o que é que sentes, e explica-me o que é que sentes, e a racionalizar todo este processo de uma forma que depois a ansiedade vai criando história, agarrando-se a coisas que tem, quer dizer, vai dando etiquetas porque não tem nome para uma coisa que se calhar não precisa ter nome. São vários momentos de impotência, de injustiça, de sentimentos de aflição que se passaram durante o dia e que precisam de ser descarregados naquela altura, e que não quer dizer propriamente que precisem de mais nada, sem ser descarregados com calma e acolhidos. E não mandados travar nem calar, como é óbvio, mas também não exacerbados, como muitas vezes fazemos hoje em dia, que é, então uma explica, mas conta-me, então diz-me, e racionalizamos esse processo de uma forma que a pessoa fica a contar esta história a si própria todo o tempo, criando depois mais angústia e mais ansiedade àquilo que era um momento de libertação só. Por isso eu acho que é super importante saber isto, acho que é super importante as pessoas saberem, porque há mesmo uma sensação de estar a chorar é sinónimo de alguma coisa estar mal, e isto causa-nos muita tristeza. Eu estou sempre a dizer às minhas filhas que acho que tive sorte numa coisa, que é, eu, como vivia apaixonada na minha infância e adolescência, infância mais velha e adolescência, eu chorava todas as noites, isso era certo e sabido, mas eu, na minha cabeça, era porque ele não me tinha respondido, porque ele não tinha aceito, porque ele tinha acabado comigo, mas a verdade é que as lágrimas saíam, e era uma coisa que não era muito angustiante, era o que era uma angústia quase confortável, não é? Porque não havia nada de grave a passar-se, e a pessoa ia chorando aquelas lágrimas todas, e eu chorava sempre. Eu ainda me lembro da textura de adormecer com a almofada molhada, não é? A carga que eu dava àquelas lágrimas era quase de, pronto, isto é o meu filme de coisa, e portanto tinha alguma calma a receber e a deixar essas lágrimas fluir. Por isso, acho que sim, acho que a Luísa Sobral, quando esteve cá no nosso podcast, que vocês podem ouvir para trás, nos nossos episódios especiais de Birras com, disse uma coisa muito bonita, disse que tinha dito ao filho, nós temos muita sorte em conseguir chorar e em nos conseguirmos comover com as músicas e em conseguir que as lágrimas saiam, porque as pessoas que não conseguem, a tristeza contida e as lágrimas contidas acabam sempre por sair em raiva. Porque ainda temos que, não vamos falar já hoje, mas não podemos deixar de dizer que à medida que as pessoas crescem, choramos menos, mas choramos com alegria, por motivos, por nos comovermos e por coisas bonitas. Que era aquilo que nós gozávamos com a mãe sempre, quando a mãe estava a ver um no filme. Baywatch. Não, Baywatch, fosse o que fosse, no Médico de Família. Nós estávamos a ver uma série, a mãe estava na cozinha a fazer o jantar, sentava-se durante 5 segundos
no intervalo e 2 minutos depois estava a chorar. E exatamente. Nós gozávamos. Hoje em dia, pronto, começo a perceber. Mas sim, é isso, uma capacidade. Como uma vez me disseram, eu chorava quando atiravam um risol para dentro da frigideira. E eu via a fritar. Coitadinho. Mas ainda bem que chorou isso tudo. Não, mas isso também, só para acrescentar, ainda bem que chorei isso tudo, e há coisas de facto que comovem. Nunca mais consegui ver um parto sem desatar a chorar, por exemplo. Sim. Mas também acho que há um grau de cansaço que provoca muitas vezes eu a acho chorar. Isso é super importante. Às vezes nós estamos a chorar porque estamos cansadas. Ponto final. Às vezes porque estamos tristes hoje em dia estamos cansadas. Um quarto que chorava, sim. não só porque tenho menos talvez situações de conflitos com o mundo, mas também por cansaço. O cansaço às vezes a pessoa tem que assumir, como os nossos filhos, aliás, e nós somos muito boas a dizer isso. Ele está a chorar de cansaço. Está não cansado. Dormiu cesta, não dormiu cesta e por isso está a chorar. É igual a nós. Eu acho que essa é a primeira coisa que se deve descartar antes de ir para a parte mais emocional. Mas pronto, só uma nota. Isto acontece muito. O Ross Greene, que é um psicólogo que eu gosto muito, fala muito sobre isto. Há crianças que têm mais tendência a chorar quando se sentem aflitas, e há crianças que por alguma razão contêm o choro e zangam-se, e a luta delas, a raiva, os pontapés são a forma delas de chorar. É tão difícil. Nós temos um preconceito muito grande, quer dizer, somos muito responsivos, e claramente foi feito para ser assim. Quando vemos lágrimas, até podemos estar numa gritaria, num sermão, mas se o nosso filho começa a deitar lágrimas, nós paramos e contemos-nos, e se o nosso filho começa a rir e a olhar para o lado e a rir e a dar um pontapé ou a bater não sei o quê, entre nós todo o desafio. Todo o desafio. E isto acontece muito, e ele convida-nos sempre a pensar, olhar para isto como se fossem lágrimas a cair, porque são. E normalmente quando conseguimos acalmar a raiva ou chegar a um ponto de dor e de sofrimento e a criança começa a chorar, a birra passa. Portanto, às vezes o caminho mais rápido não é entrarmos em coisas de controle e de agora vou-te ensinar, nem penses que falas assim comigo, é tentar tocar no ponto da tristeza, que é exatamente a emoção certa, e ajudar essa criança a chorar aquilo que precisa, de tirar o cortisol que sente, porque ela está a reagir ao cortisol que tem no sangue. Na verdade, biologicamente é isto que está a acontecer. Como não consegue tirá-lo, está a reagir ao cortisol, e o cortisol faz-nos uma mais raiva, irritação e fuga, não é? Ou fuga ou luta. Por isso, acho que isso é uma coisa muito importante para os pais terem em conta, e que nos vai aliviar de várias discussões desnecessárias. Até para a semana, mãe. Até para a semana. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.